Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de números complexos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o argumento do número complexo. O que é o argumento? Chama-se de argumento, de Z, qualquer ângulo θ, a gente pode representar o θ ou arg Z, corresponde a um arco de lambda da circunferência trigonométrica, de origem n e extremidade m, ou seja, esse arco de n até m é exatamente esse ângulo aqui, que é o ângulo, ele é o ângulo θ, tá? Ele é o ângulo θ. Aqui no desenho do plano de Argand de Gauss que a gente viu na aula anterior, nós temos, só fazer uma correção aqui, né? Que aqui é o A e aqui é o B. Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. Então, nós temos que a distância de O até M1 é um cateto, a distância de M1 até M é outro cateto, a distância de O até M é o módulo de Z, que é a hipotenusa, e nós temos também agora o argumento, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, tá? É dado uma circunferência, lambda. O θ é o arco que parte do eixo real e chega à imagem do número complexo A mais BI. Ok? Então, é o arco que corresponde a esse ângulo, ângulo θ. Então, como é que a gente faz para descobrir o ângulo θ? Aí nós vamos lembrar da circunferência trigonométrica. Já que a gente está envolvendo o ângulo, a gente tem que lembrar das relações trigonométricas principais. Em caso particular, que eu falo do argumento principal, que é o ângulo que está dentro da circunferência de 0 até 2π, né, o primeiro ângulo, nós temos que o cosseno de θ e o seno de θ, eles podem ser encontrados. Já que o ângulo está aqui, ó, o θ, dentro do triângulo retângulo. Quem é o seno? Lembra lá, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui, nesse caso, né, ó, θ está aqui, o cateto oposto é esse, ó. Esse aqui é o oposto. E o adjacente é esse. Então, trabalhando a trigonometria, nós temos que o cosseno é o cateto oposto, o seno é o cateto oposto, que aqui é B, ó, dividido pelo módulo de Z, que é o ρ. Então, o seno é o cateto oposto, que é B, dividido pelo módulo de Z. E quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, que aqui é A, representado pela letra A, dividido pelo módulo de Z, que é a hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Esse é o seno e esse é o cosseno. Então, para descobrir o argumento, que é o θ, eu tenho que descobrir quem é o cosseno e quem é o seno. Sabendo eles, eu sei quem é o ângulo formado pelo meu número complexo no plano de Argand de Gauss. Ok? Então, vamos ver quem é o argumento aqui desse número complexo, para entender mais o que eu estou falando. Z é igual a 4 mais 4i. Então, o primeiro passo que eu indico para vocês é tirar quem é o A e quem é o B. Depois que eu faço isso, eu descubro quem é o módulo de Z, que é o mesmo ρ.
tá? Que é a raiz quadrada, a gente já viu na aula passada, quem não viu, volta lá. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui dá raiz 16 mais 16. Raiz de 32. Aí você racionaliza, né? Tenta fazer o máximo possível aí. Racionaliza a questão de... ou mesmo de fazer aí o máximo possível dentro da raiz. 32 dividido por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Aqui sai esse 2, fica esse 2. Então, vai ficar 4 raiz de 2. Trabalhe o máximo possível com sua raiz, tá? Para que fique mais fácil na hora da resolução. Então, esse é o módulo. Agora, a gente vai descobrir o ângulo. Aí, nós temos o quê? Que o cosseno do ângulo é igual ao A sobre o módulo. Quem é o A? É 4. Quem é o módulo? 4 raiz de 2. Agora sim, racionaliza, né? Posso multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, para não ficar raiz no denominador. Aqui em cima vai ficar 4 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes 2, né? Ó. Cancela esse 4. Cancela esse 4 com esse 4. Vai ficar a raiz de 2 sobre 2. E o seno? O seno do ângulo, seno de θ, né, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui é o B, ó, que é 4, sobre o módulo, que é 4 raiz de 2. Aí você vai fazer a mesma coisa, né? Ó, mesmo processo que foi feito aqui em cima. E você encontra que é raiz de 2 sobre 2. Aí, qual é o ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Qual é o ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Aí você vai lembrar. O ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Tá? O ângulo de 45 graus. Ou qualquer correspondente dele. Só vale só o 45, gente. Só vou entender que é o 45 só se eu tiver de 0 a 2π. 45 graus ou, né, o ângulo de π sobre 4 rádios. Então, ou vou utilizar em graus ou vou utilizar em radianos. Mas esse ângulo aqui é o ângulo do primeiro, né, da primeira volta. Se eu quiser olhar para as demais voltas, vocês têm que lembrar que vale aquele mais 2kπ com k pertencente aos inteiros, tá? Então, nós estamos fazendo aqui para a primeira volta. Então, o ângulo aqui, que pertence ao primeiro quadrante, é o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Então, toda vez que você quer o argumento, que é o ângulo, você encontra o módulo, encontra o cosseno e o seno e relembra aí a trigonometria para saber quem é o ângulo formado. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Nossa aula de hoje fica por aqui.